Queridos, é comum nós falarmos sobre a fé cristã e vários aspectos da fé, a partir da definição de conceitos e explicações de realidades que a palavra de Deus nos apresenta. Estudamos vários temas das Escrituras Sagradas em nossa vida cristã. Ouvimos sermões sobre diversos assuntos que são explanados e explicados, e como cristãos procuramos entender o que aquilo nos é dito. Não poucas partes da Bíblia nos apresentam um caminho objetivo a seguirmos, que aponte para a obediência à vontade moral de Deus. Simultaneamente, a Escritura Sagrada nos apresenta Cristo como nosso Redentor necessário, não apenas para escaparmos da condenação final dos pecados, mas de sermos santificados ao longo da nossa vida cristã também. Quando João escreveu a sua carta, escreveu tendo em vista a igreja que estava espalhada pelo mundo e que começava a crescer, alcançando povos diferentes, culturas diferentes do que era o povo hebreu, que tinha já a Bíblia Sagrada. E não demorou muito, já no primeiro século, o cristianismo começa a enfrentar as dificuldades impostas por aqueles que distorciam a mensagem, fazendo uma espécie de confusão ou mistura entre alguns elementos que estavam presentes no cristianismo e outros ensinos pagãos, anteriores ao conhecimento cristão. O problema de ensinamentos como estes é que nós não conseguimos perceber, num primeiro momento, que não se trata de uma mensagem cristã, porque os termos usados são os termos compartilhados pelos cristãos. Se fala em Deus, se fala em Bíblia, se fala em santidade, se fala em crescimento espiritual, e todos estes conceitos, eles estão presentes no cristianismo. Mas quando nós avaliamos o que de fato quer dizer, nós chegamos a conclusões diferentes, dizendo, olha, isso não é bem o cristianismo. João alerta para isso. Mas há um outro alerta que João faz, que é não apenas aquela avaliação conceitual. Ele faz uma avaliação de trás para frente, do resultado para a causa, da consequência para a causa. Como que dizendo, há uma outra maneira de nós percebermos o que é o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, que não é apenas pelo conceito. Ele vai trabalhar ao longo da sua carta cada uma dessas três vias: o conceito, o ensino, a ética relacional, como as pessoas se relacionam, e a prática, a conduta moral, como a pessoa toma uma postura diante da vida. O texto que nós vamos ler nesta noite, eu lhe convido para abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 3 a 6, nos apresenta a conduta daquele que é o cristão, como uma espécie de teste moral para nós verificarmos quem de fato é cristão a partir dos frutos. E neste sentido, certamente, o apóstolo João está refletindo aqui as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, quando ele diz que nós conheceríamos as árvores pelos frutos, e a árvore boa produz frutos bons, a árvore má produz frutos maus. Não se pode encontrar um fruto bom numa árvore má, nem vice-versa. É este conceito que nós conseguimos perceber a natureza essencial da pessoa, não apenas por aquilo que ela declara, mas por aquilo que ela demonstra através da sua vida, que João está escrevendo aqui. Eu leio para a nossa instrução, 1 João, capítulo 2, versículos de 3 a 6, que nos diz o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Portanto, queridos, nós vemos a partir de duas afirmações de João, versículo 3, sabemos que o temos conhecido por isso, e depois, como ele diz, aquele que guarda a sua palavra verdadeiramente tem sido aperfeiçoado, aquele que permanece nele.
São duas afirmações que João faz sobre o cristão. O cristão pode ser verificado como aquele que nós o temos conhecido, que conheceu a Cristo, como ele demonstra aqui, e também aquele que permanece em Cristo. João apresenta, portanto, nesse texto para nós duas evidências, dois frutos que estão presentes na vida de pecadores e que demonstram e que podem ser observados por outras pessoas como evidências de que estes pecadores foram feitos cristãos pelo poder de Deus e agora fazem parte da igreja do Senhor. É importante que nós atentemos a isso para estarmos sensíveis à nossa própria condição espiritual primeiro. A Escritura Sagrada sempre nos convida a começarmos com autoexame, mas também para não sermos ingênuos e iludidos por pessoas que se dizem cristãos e estão enganando muitos, como ocorria nos dias do apóstolo João e como ocorre nos dias de hoje também. Muita gente falando em nome de Deus, impressionando pessoas com discursos bonitos, mas cuja evidência, se for observada com maturidade e seriedade, aponta para um caminho diferente. Precisamos, portanto, deste duplo desafio. O primeiro é olhar para o nosso próprio coração, para ver como está o nosso progresso, como está a nossa vida, o quanto que ela reflete a realidade espiritual de um cristianismo autêntico. E o segundo, para proclamadores de Cristo ou da palavra de Deus, para ver se não estamos considerando como da parte de Deus quem não é da parte de Deus. É exatamente este o propósito de João quando escreve a sua carta. Vejamos, a primeira evidência demonstrada por João aqui é o seguinte: aquela pessoa que é cristã, que nasceu de novo, que segue a Cristo, é a pessoa que a sua vida é evidenciada pela busca do cumprimento dos mandamentos de Cristo. Olha o que ele diz no versículo número 3. Ele diz: ora, sabemos que o temos conhecido. Sabemos. A língua grega em que foi escrita o Novo Testamento nos apresenta esse verbo aqui como um presente contínuo, ou seja, nós temos sabido, nós sabemos, não é uma coisa que eu simplesmente intelectualmente sei em um momento da minha vida, mas eu tenho esta convicção que me acompanha. Qual? A certeza que me acompanha de que temos conhecido a Cristo. E aí o tempo verbal muda para esse segundo, que é traduzido por temos conhecido, significa dizer, eu tive um conhecimento que efetivamente alcançou a minha vida, e entrou, e marcou a minha vida definitivamente. É um tipo de conhecimento que é fruto da revelação graciosa e soberana de Deus para conosco, definitivo. É o conhecimento que gera o novo nascimento. Não existem pessoas meio nascida de novo. É igual um parto normal, né? A criança nasceu, não nasceu não, ainda está na barriga. Nasceu, não, ainda não nasceu, está nas dores de parto. Nasceu. Não existe, não, ele está meio nascido e meio não nascido, a não ser no processo do parto em si, não é? Então, esta ideia bíblica que é demonstrada aqui. Há um tipo de conhecimento que entrou definitivamente na vida de pecadores, de tal maneira que agora diz, agora eu sei quem é o Salvador. Eu não o conhecia. Os meus olhos não contemplavam claramente. Eu ouvia falar, ouvia dizer de Cristo, conhecia o conceito, até sabia desta ideia, mas eu nunca tinha abraçado pela fé Jesus como meu Senhor. O que João está dizendo é, nós definitivamente o conhecemos. Que maneira? O conhecemos espiritualmente, porque ele se revelou a nós como o Filho de Deus Salvador. Os olhos da fé do nosso coração foram abertos. A Bíblia chama isso de iluminação. Aqueles que estavam em trevas, a luz brilhou, a mensagem fez sentido. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Maria, agora diz, ele é o Salvador e ele é o meu Salvador. Eu olho para ele dessa maneira e eu abraço-o pela fé. Esta realidade entrou definitivamente na vida dos cristãos. E é possível conhecer a Cristo desta forma, porque é Ele mesmo quem se revela. Como Paulo diz que Ele se revelou, iluminou a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, nós temos esse conhecimento de Deus. No entanto, João está dizendo aqui que há uma evidência para isso. A evidência é a marca da vida daqueles que conhecem Cristo como Senhor de sua vida, pelo desejo de segui-lo e de obedecê-lo agora. Não tem como você separar.
Nós temos conceitos diferentes. Os títulos recorrentes para Cristo no Novo Testamento são Senhor, Mestre, Salvador. Você não tem como mutilar Cristo e dizer, eu quero só o Salvador, o Senhor eu deixo para os outros. Eu quero Cristo apenas como mestre, com boas lições para a minha vida. Mas Salvador é uma coisa meio arcaica, esse conceito. Senhor, muito menos, quem manda na minha vida sou eu. Não tem como separar. Aquele que salva é o que manda, é o que governa. O que governa a nossa vida é o que nos instrui, dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todos são a mesma pessoa, de tal maneira que alguém conhecer a Cristo salvadoramente também implica dizer, render-se a Cristo como Senhor de sua vida. E João diz, olha, nós sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. O tempo verbal, novamente, é o tempo presente, que na língua grega é expresso por um presente contínuo, a semelhança do present continuous tense do inglês. Um ato que está acontecendo, que é contínuo na vida das pessoas. Nós não temos essa conotação tão específica assim na nossa língua portuguesa. A gente fala do presente, que conjuga no presente. Mas o que João está dizendo é, quem conheceu Cristo como Senhor e Salvador, tem como a marca da sua vida este desejo e esse empenho de agora obedecê-lo. Ele é o meu Senhor. Ele é aquele que governa sobre a minha vida, Ele tem direito de propriedade sobre mim. Ele me comprou com o seu sangue, já não sou eu quem pertenço a mim mesmo, eu pertenço a um outro. Aquele que é o meu Senhor e que me governa. Portanto, o meu desejo é segui-lo, obedecê-lo. Eu conheço e estudo a sua palavra para saber qual é a sua vontade para a minha vida, pois o meu desejo é obedecê-lo. No versículo 4, João continua e diz, aquele que diz eu o conheço, e de novo, aqui ele usa um tempo verbal que fala de um conhecimento absoluto. São aquelas pessoas que enchem o peito e dizem, eu conheço Deus, eu tenho um pleno conhecimento do Senhor, eu entendo por diversos discursos que possam vir, aquelas pessoas que demonstram um conhecimento muito profundo. E aí João diz, mas não guarda os seus mandamentos, ou seja, não está se empenhando em obedecer a Deus, tem um discurso verbal de conhecimento e tem uma prática de negação deste conhecimento real. A árvore apresenta ser uma árvore de bons frutos, mas o fruto que se verifica nela é mau. É como aquela figueira que aparentava ser frutuosa, e quando Jesus chegou perto não tinha fruto nenhum, e ele amaldiçoou. São pessoas que falam de um conhecimento, mas que a vida o nega. E João diz no versículo 4, esta pessoa é mentirosa e nele não está haver nada. Ele engana aos outros, e preste atenção, e algumas dessas pessoas enganam até a si mesmas. Elas entram num raciocínio falacioso, de justificativa de sua impiedade, e dizer, mas Jesus é Salvador. Eu não creio num Deus que condena ninguém para o inferno. Eu creio no Deus que salva. E aí negam a verdade bíblica, que é o Deus juiz e santo, e ressalta apenas a misericórdia. E a misericórdia de Deus se manifesta, inclusive, no seu contínuo chamado ao arrependimento de pecadores que não se arrependem. É a misericórdia. Porque o juízo ele deixa para o final. A Bíblia diz que Deus tem reservado, Ele tem sido paciente. Cristo ainda não voltou porque Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam. O salmista diz, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. E neste maior salmo da Bíblia, 119, ele termina dizendo, ando errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Ou seja, ao mesmo tempo que ele diz, o teu mandamento é maravilhoso, eu me empenho em cumprir, ele tem a consciência de que não é um cumpridor perfeito, e que depende da própria graça de Deus de ser alcançado naquilo que lhe falta, mas marca a sua vida o desejo de conhecer e obedecer. Isso é marca de quem é cristão. Não é a perfeição está em Cristo, mas é o sincero desejo e o empenho de agradar aquele que tudo fez por si. O Senhor Jesus diz, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é uma marca da ovelha de Cristo. Ouve e segue. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse o Senhor Jesus Cristo. Portanto, não faz nenhum sentido uma pessoa dizer-se cristão e não se render a Cristo como seu Senhor, porque Ele é aquele que tem toda a autoridade. Querido, preste atenção. Olhe para Jesus como Ele se apresenta, como Ele é. Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é comandante, Ele é salvador e é mestre. Nós temos que segui-lo como Ele é, não ao nosso bel prazer e às adaptações. Submeta a sua vida à orientação de Cristo, aos seus mandamentos, eles são os melhores para a sua vida. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Muitas vezes, como cristãos, uma boa parte dos sofrimentos que nós temos na nossa vida é porque os nossos desejos entram em colisão, muitas vezes, com os de Deus. E nós achamos que os nossos planos são melhores do que o de Deus. Os nossos projetos são os melhores e as formas de conseguir os alvos da nossa vida são até melhores do que o de Deus, e nos debatemos a nossa vida, achando que nós temos uma capacidade superior ao Senhor de estabelecer a boa vontade. Se a sua preocupação é a obediência à Bíblia, você quer agradar a Deus, isso é um bom sinal. Se você está indiferente como está a sua vida, isso é um péssimo sinal. Se você racionaliza a sua vida dizendo, Ele pagou tudo, não há nenhum problema comigo, isso é um péssimo sinal. Mas se a sua consciência é ferida pelas Escrituras, quando você percebe as suas insuficiências e diz, Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser mais obediente, isso é um bom sinal. Não é a perfeita obediência, mas é o constante crescimento na vontade do Senhor. A segunda evidência apresentada por João está no versículo 5 e 6, que é a semelhança da conduta de Cristo. É não apenas a obediência da palavra de Deus, mas o próprio Cristo como modelo. Muitas vezes nós falamos pouco deste aspecto do cristianismo. Enfatizamos Cristo nos seus atributos como Senhor, no seu atributo como Salvador, no seu atributo como Mestre, ou, olhando pela via dos ofícios, como rei, sacerdote e profeta. Mas Cristo é também o novo Adão, o protótipo da nova humanidade, o modelo daquilo que nós deveríamos ser, aquela pessoa que tipifica e encarna o ser humano ideal, para quem eu olho e diz, é assim que eu quero ser, porque foi assim que Deus quis que eu fosse. Veja que no texto clássico, falando da predestinação, diz, acima de tudo, aqueles que Deus predestinou para serem conformes à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu Filho Jesus Cristo. Fomos chamados para sermos conformados à sua imagem, para sermos semelhantes a Ele. Olha como João descreve isso, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, ou seja, que tem uma nova prática na vida, que diz, eu quero seguir a palavra de Deus, eu quero ajustar a minha vida à vontade do Senhor, eu quero abandonar os meus pecados, eu luto para seguir uma vida que glorifica ao Senhor Deus, nos mostra que quem é de fato convertido vai crescendo na obediência da palavra do Senhor. Mas diz o versículo 5, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o quê? O amor de Deus. Preste atenção, queridos, aqui. Isso é cristianismo. Preste atenção que isso é muito importante. Olhe para mim. Nenhum de nós que aqui está, e nenhum ser humano sobre a face da terra, tem condições de obedecer a palavra de Deus e dizer, Senhor, aqui está a minha vida, olhe como eu fui obediente. Nenhum. Nós somos pecadores. O que produz esta obediência, João explica aqui. Ele diz, nestas pessoas que estão crescendo na obediência, eles estão obedecendo, não é? Por quê? Tem uma potência maior que gera condições que por nós mesmos nós não temos. Ele diz, nesses verdadeiramente tem sido aperfeiçoados o amor de Deus. É somente o amor de Deus a fonte causal de toda virtude espiritual. Tiago, quando escreve, diz, ele é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem dele. Todo
toda semelhança a Cristo, toda piedade, todo fervor, todo amor, toda justiça, toda misericórdia vem daquele que é fonte de virtudes. Tolo é aquele que se olha no espelho e narcisicamente diz: eu sou um belo modelo a ser seguido espiritualmente pelos outros. Este, na verdade, cega, é o espírito arrogante e travestido de piedade que ronda constantemente os religiosos. Tome um exemplo de Paulo fariseu. Exatamente porque não conhecia o Salvador, se achava um excelente modelo de piedade. E precisou cair do seu orgulho, numa queda física, e ouvir Cristo dizendo: você está me perseguindo. E ele diz: mas como assim? Eu tinha certeza que eu era um cara muito legal. Eu sei o quanto eu me esforço para cumprir. E Jesus disse: você está perseguindo a mim, a Jesus, o Nazareno. A Bíblia diz que é o amor de Deus. Você só conseguirá ser cristão se o amor de Deus lhe transformar. O amor de Deus é aquela força poderosa que entra na vida de um pecador e que lhe concede aquilo que ele jamais conseguiria por conta própria. Reconhecer sua absoluta dependência e buscar fora de si a fonte transformadora de vida espiritual. João, especialmente na sua carta, usa vários termos ambíguos, intencionalmente. Amor de Deus é uma dessas expressões, porque ela pode significar o meu amor por Deus. O que é que governa a sua vida? O amor de Deus. É o amor que eu tenho por Deus, mas também é um amor que vem da parte de Deus. O genitivo grego permite essas duas interpretações. Vem da parte de Deus para nós, é origem, mas também é o amor de Deus que está em meu coração e que agora governa o meu coração e é mais forte do que os outros amores que estão em meu coração também. Muitos legítimos, nem todos, mas até os legítimos, quando são elevados à primeira potência, se tornam pecaminosos. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E aí sim, ao próximo como a si mesmo. Quando eu amo alguma outra coisa acima de Deus, ela me escraviza. E esta é uma das maiores confusões na vida de muitos cristãos. Amam a família, amam tanto que chegam a idolatrar. Amam o trabalho e amam tanto o serviço honesto que fazem que chegam a idolatrar. E essas pessoas se perdem. A única esperança é o amor de Deus entrando no nosso coração. O profeta disse: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E o Senhor Jesus diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Presta atenção, por que isso é dito aqui? Porque sempre repousou sobre o coração humano a tentação do desvio romântico. É a pessoa que diz: no meu coração eu amo Jesus, mas não consigo obedecer a sua palavra. Declaração romântica é auto-engano. Jesus nos dá um teste prático para nós conseguirmos medir o nosso amor para com Ele. Você quer saber o quanto você me ama? É o quanto você me segue. Porque aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não guardar indica não amar. E vejam, não é assim? No nosso relacionamento diverso, o casamento, quando eu amo, eu guardo os votos que eu fiz no dia do casamento. Quando eu amo como pai ou como mãe meu filho, eu guardo os votos que eu faço como pai e filho, inclusive quando batizei a criança, de instruí-la, de guardar. O amor não é aquilo: eu te amo, e abandona, negligencia. Peraí, sua boca está falando uma coisa, mas sua vida está apontando em outra direção. O amor é evidenciado por estas práticas. Versículo 6, João diz: nisto sabemos que estamos nele. Nisto nós temos uma certeza contínua de estarmos em Cristo. O que isso significa? Preste atenção que isso é importante também. Estar em Cristo é uma expressão bíblica
que aponta para um ensino teológico chamado união mística com Cristo. Vai para além da capacidade de explicação racional. A condição espiritual de todo cristão não é definida pela sua capacidade intelectual de explicar a sua fé, nem pela determinação de obedecer o que ele aprendeu. A condição espiritual do cristão é a transformação espiritual que o Espírito Santo produziu quando deu o arrependimento e a fé, de uni-lo à fonte de toda virtude que é Jesus Cristo. De tal maneira que agora Cristo habita em nós e espiritualmente nós existimos em Cristo. É isso que ele está dizendo. Nisto nós sabemos que estamos nele, que temos uma união vital, de que o que ocorreu na nossa vida não foi simplesmente a troca de um sistema de credo por outro, não foi simplesmente um download de informação intelectual teológica, mas foi uma transformação de alma, de vida, de coração. Cristo habita em mim agora e eu estou nele. Nisto nós sabemos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É claro, se Cristo está em nós, Deus iniciou uma obra em nossa vida de nos conformar à semelhança de Jesus Cristo. Pense no Davi de Michelangelo. Aquele pedaço de mármore que o escultor visualizou primeiro e depois foi talhando. Estava na sua mente a imagem, até que finalmente foi esculpida. É isso que Deus está falando em nós. Está fazendo em nós. Fomos unidos a Cristo espiritualmente. E começou o processo de lapidação. Às vezes é doloroso. Às vezes nós resistimos. Não, Senhor, não tira esse pedaço não, está incomodando muito. Deixa assim. Mas nós vamos sendo moldados à semelhança de Jesus Cristo. Agora presta atenção. As pessoas têm velocidade e intensidade diferentes. O Senhor Jesus disse que a boa terra deu frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Algumas pessoas sofrem mais esse processo, outras pessoas experimentam esse processo com uma intensidade e velocidade maior, mas todos apontarão a evidência da presença de Cristo transformadora. A vida do cristão é na dependência de Cristo. É a sua força, é a sua presença, é a sua inteligência. A dependência de Cristo em nós cristãos é que produz a nossa semelhança a Ele. A nossa postura é querer ser a cada dia mais parecido com Cristo e a cada dia desistir mais de si mesmos e se render ao senhorio de Cristo na nossa própria vida. É tua vontade, Senhor, não a minha. Nem sempre é fácil, mas é glorioso este projeto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, não por meio da nossa expertise espiritual, intelectual e de dedicação. Por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua boa vontade. Eu citei Paulo em uma certa altura deste sermão, não foi? Um homem extremamente autoconfiante de sua capacidade de interpretação teológica e de sua determinação de reformular a sua vida pelo que aprendeu. Só que depois que aquele homem conheceu a Cristo, olha como ele passou a interpretar o esforço autoconfiante que ele tinha antes de Cristo. Está descrito em Filipenses 3, de 8 a 11. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão mediante a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me
com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Certa vez perguntaram para George Miller, um cristão de alguns séculos passados britânico, quando a Inglaterra vivia sérios problemas sociais, não era esta nação tão desenvolvida, com eficientes programas sociais como nós temos hoje. Este homem liderou vários orfanatos em Londres, cuidando de inúmeros órfãos, sem mesmo ter muitas condições financeiras para fazê-lo. E numa certa entrevista, ao final de sua vida, diz: como foi possível George Miller cuidar de tantos órfãos? Ele pegou e disse: George Miller não fez nada. George Miller morreu há mais de 30 anos, há décadas atrás. Tudo foi Cristo que fez. Por isso foi possível. George Miller morreu. É esta certeza de que toda virtude, e isso vale para vocações todas, inclusive precisamos de vocacionados políticos com esta visão. Senhor, olha a necessidade da nossa sociedade. Se o Senhor quiser usar um instrumento como eu, aqui estou. Que o Senhor abençoe através de mim. Isso vale para tudo quanto é vocação, vale para enfermeiro, médico, professor, não eu, mas o Senhor, que nessa presente geração me coloca aqui, que Cristo apareça e que a graça de Cristo se veja presente. Isso me faz lembrar de uma ilustração de um missionário que esteve entre um povo com uma língua muito complexa, uma cultura muito difícil, não conseguiu aprender aquele idioma e voltou frustrado para o seu país. Alguns anos depois, a missão manda um outro candidato que perseverou um pouco mais, aprendeu a língua e começa a falar de Cristo. Quando ele está descrevendo, ele começa a apresentar Cristo conforme ele é apresentado nos evangelhos. Aquele que amou pessoas, que se aproximou dos excluídos, que curou, que foi bondoso. Aí o pessoal disse: teve uma pessoa assim, alguns anos atrás. Ele era bom, generoso, ele se aproximava, ele fazia o bem, só que ele não falava a nossa língua. Será que foi Jesus? Aí o missionário entendeu: não foi. Foi um servo de Jesus. E o grande ponto ali é que mesmo com as suas limitações em algumas áreas, aquela pessoa espelhou Cristo por aquilo que ele conseguiu fazer. Nós devemos, queridos, depositar a nossa confiança no próprio Cristo Jesus como a única fonte capaz de nos transformar. É na dependência da fé exclusiva em Cristo que nós seremos melhores e seremos o que jamais seríamos pela nossa própria força. É somente recebendo o amor de Deus que perdoa, transforma e torna em nova criatura em Cristo Jesus que nós haveremos de crescer nesta certeza. Eu comecei falando dos frutos que evidenciam as árvores. E eu vou concluir com a mesma ideia. Certa vez o Senhor Jesus chamou os discípulos e diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aqueles ramos que estiverem unidos a mim produzirão os frutos. Olhe para a sua vida. Ela tem demonstrado frutos da presença de Cristo. Se você não consegue perceber esta presença, é hora de arrepender-se e dizer: Senhor, eu sou incapaz de produzir essa vida, mas Tu em mim és capaz. Eu sou um galinho mirrado, me restaura, me coloca, me reenxerta, como alguém que tendo sido filho da aliança, como Paulo fala sobre os hebreus, escrevendo aos romanos, que podem ser reenxertados, ele diz: me reenxerta, que a seiva da Tua presença corra em mim, para que os frutos da Tua presença apareçam na minha vida. O Senhor é a fonte do que eu preciso. Me dê a Tua vida, a Tua presença, a Tua vitalidade. Oremos ao Senhor. Curva a sua cabeça. Ó Deus bendito, Te rendemos graças pela instrução bíblica, verdade da Tua palavra. Te rendemos graças pelo Teu Filho Jesus Cristo, verdadeiro Salvador de pecadores, a fonte de toda virtude. Senhor, nós apelamos à Tua misericórdia, à Tua compaixão, porque mesmo aqueles que já nasceram de novo, enfrentamos em nossa vida lutas para este crescimento. Muitas vezes resistimos à Tua governança em áreas de nossa vida. Não dificilmente os nossos olhos se desviam do Teu bom propósito e se mantêm focados nos nossos projetos,
nas nossas ideias e vontades. Ajuda-nos, ó Deus, pela tua graça, pela tua presença redentora e restauradora, a tomarmos a nossa cruz a cada dia do nosso viver e seguirmos ao teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, dá-nos a graça de estarmos unidos ao teu Filho Jesus e nos rendermos ao seu senhorio, às verdades dele e, acima de tudo, à sua presença gloriosa, transformadora, capacitadora, transformadora, redentora, santificadora, Senhor Deus. Queremos crescer no conhecimento, na intimidade e no serviço com o Senhor, por meio da presença do teu Filho em nós, a nos moldar, a lançar luz sobre as áreas escuras de nossa alma, a nos resgatar da autonomia e autoconfiança. Dá-nos, ó Deus, a graça de experimentarmos uma dependência diária do Senhor. Que o teu amor cresça, conquistando o nosso coração e se tornando a realidade mais poderosa a ser experimentada em nossa vida. Porque somente com o nosso coração satisfeitos pelo teu amor, nós teremos condições de desfrutar as coisas boas desta vida, sem sermos por elas engolidos ou escravizados. Que pela união com Cristo, que se dá pela fé, nós experimentemos e gozemos dos benefícios da presença do Senhor, dos frutos e da responsabilidade cristã decorrente desta união. É esta a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém.